Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 21. A funcionária da Secretaria de Alunos da Faculdade de Medicina da Emory University era uma sósia de Doris Day, uma loura bronzeada que amadurece uma graciosa matrona sulista. Vinnie Bliss mantinha uma garrafa térmica com café ao lado das caixas postais dos alunos e uma jarra de cristal cheia de doces em sua mesa. Moore podia imaginar que um estudante de medicina exausto achava esta sala um retiro maravilhoso. Vinnie trabalhava naquele escritório havia 20 anos. Como não tivera filhos, concentrava seus impulsos maternais nos estudantes que visitavam o escritório todos os dias para pegar suas cartas. Alimentava-os com biscoitos, passava-lhes dicas sobre vagas em apartamentos, aconselhava-os sobre namoros ruins e notas baixas. E todos os anos, na formatura, derramava lágrimas porque 110 de seus filhos a estavam abandonando. Tudo isso Vinnie contou a Moore num agradável sotaque georgiano enquanto entupia-o com biscoitos e servia-lhe café. Moore acreditou nela. Vinnie Bliss era um amor de pessoa. Não consegui acreditar quando a polícia de Savannah telefonou para mim, há 2 anos, disse ela, sentada graciosamente em sua cadeira. Disse a eles que devia ser um erro. Vi Andrew entrar neste escritório todos os dias para pegar as cartas dele, e ele era o jovem mais gentil que você pode imaginar. Muito educado. Nunca ouvi uma palavra feia sair de sua boca. Sempre faço questão de falar com as pessoas olhando em seus olhos, para que elas saibam que eu realmente as estou vendo. E nos olhos de Andrew eu via um bom menino. Um testemunho do quão facilmente podemos ser enganados pelo mal, pensou Moore. Lembra-se Capra tinha amigos íntimos durante os 4 anos em que estudou aqui? Indagou Moore. Quer dizer, como uma namorada. Estou mais interessado em seus amigos homens. Falei com a ex-senhoria dele de Atlanta. Ela disse que havia um rapaz que visitava ocasionalmente Capra. Ela achava que ele era outro estudante de medicina. Vinnie se levantou e caminhou até o armário de arquivo, de onde retirou uma impressão de computador. Esta é a lista de alunos do ano de Andrew. Havia 110 alunos em sua turma no primeiro ano. Metade deles eram homens. Capra tinha amigos íntimos entre eles. Vinnie correu os olhos pelas 3 páginas de nomes e meneou a cabeça. Sinto muito. Não consigo me lembrar de ninguém nesta lista que fosse particularmente íntimo dele. Está dizendo que ele não tinha amigos? Estou dizendo que eu não sei de nenhum amigo. Posso ver a lista? Vinnie deu a lista a Moore. Ele leu a página, mas não viu nenhum nome, exceto o de Capra, que lhe parecesse familiar. Sabe onde todos esses estudantes estão vivendo agora? Sim. Eu atualizo seus endereços de correspondência para o informativo de ex-alunos. Algum deles mora na área de Boston. Deixe-me checar. Ela girou a cadeira para olhar o computador, e suas unhas cor-de-rosa bem polidas clicaram as teclas. A inocência de Vinnie Bliss fazia aparecer uma mulher de uma época mais antiga, mais graciosa. E Moore ficou surpreso ao vê-la navegando nos arquivos de seu computador com grande perícia. Há um em Newton, Massachusetts, informou Vinnie. Fica perto de Boston. Fica? Sim. Moore inclinou-se para a frente, sua pulsação acelerando rapidamente. Qual é o nome dele? Dela. Letitia Green. Menina muito agradável. Costumava me trazer uns sacos enormes de nozes peca. Claro que isso era uma crueldade dela, porque sabia que eu vivo lutando para não engordar. Mas acho que ela gostava de alimentar as pessoas. Era apenas o jeito dela. Ela era casada. Tinha um namorado. Ora, ela tem um marido maravilhoso. O maior homem que eu já vi. 1,94 m de altura, com uma pele negra lindíssima. Pele negra, repetiu Moore. Sim, bonita como couro de bolsa. Moore suspirou e olhou novamente para a lista. E não há mais ninguém da turma de Capra vivendo perto de Boston, até onde a senhora saiba. Não segundo a minha lista. Ela se virou para ele. Ora, você parece desapontado. Ela disse isso com a voz carregada de tristeza, como se sentisse pessoalmente responsável pelo fracasso de Moore. Estou batendo com a cara na parede hoje, admitiu Moore. Coma um doce. Obrigado, mas não.
Também tem problemas de peso. Apenas não tenho paladar para coisas doces. Então você certamente não é um sulista, detetive. Moore não conseguiu conter o riso. Vinnie Bliss, com seus olhos arregalados e voz macia, havia-o encantado, assim como certamente encantava cada aluno, homem ou mulher, que entrava em seu escritório. Moore voltou seu olhar para a parede atrás dela, na qual havia uma série de fotografias de grupo penduradas. Essas são as turmas da Faculdade de Medicina. Ela se virou para olhar a parede. Faço meu marido tirar uma foto em cada formatura. Não é nada fácil juntar todos esses alunos. O meu marido diz que é como pastorear gatos. Mas eu quero essa foto, e eu faço eles posarem para elas. Qual é a turma de formatura de Andrew Capra? Vou mostrar o anuário a você. Há o nome de cada um ao lado da fotografia. Ela se levantou e foi até uma estante fechada por portas de vidro. Reverentemente, removeu um volume fino da prateleira e correu a mão pela capa, como para limpar a poeira. Este é o ano em que Andrew se formou. Tem fotos de todos os seus colegas e diz onde eles foram aceitos para a residência. Ela hesitou por um instante e então estendeu o livro para ele. Esse é o meu único exemplar. Será que poderia olhá-lo aqui mesmo e não levá-lo? Vou ficar sentado ali no canto para não atrapalhar a senhora. Ali a senhora poderá ficar de olho em mim. Que tal assim? Ora, não estou dizendo que não confio em você. Bem, a senhora não deveria, disse ele, e piscou. Ela corou como uma menininha. Moore levou o livro até o canto da sala, onde a garrafa térmica e um prato de biscoitos estavam dispostos na pequena área de espera. Ele afundou numa poltrona de couro puído e abriu o anuário de alunos da Faculdade de Medicina da Emory University. A hora do almoço chegará, e um desfile de estudantes recém-saídos da adolescência em jalecos brancos começou a entrar para ver suas caixas postais. Desde quando crianças tornavam-se médicos, ele não podia imaginar submeter seu corpo de meia-idade aos cuidados desses jovens. Ele viu seus olhares curiosos, ouviu Vinnie Bliss sussurrar. Ele é um detetive de homicídios, lá de Boston. Sim, aquele velho decrépito lá no canto. Moore afundou mais em sua poltrona e se concentrou nas fotos. Ao lado de cada uma havia o nome do aluno, cidade natal, e a residência a qual ele ou ela fora aceito. Quando chegou a foto de Capra, ele parou. Capra olhava diretamente para a câmera. Um jovem sorridente com um olhar honesto, de quem não escondia nada. Era isso que Moore achava mais assustador. Os predadores andavam entre as presas sem serem reconhecidos. Ao lado da foto de Capra estava o nome de seu programa de residência. Cirurgia. Rivera Medical Center, Savannah, Geórgia. Ele se perguntou quem mais da turma de Capra tinha ido fazer residência em Savannah. Quem mais vivia naquela cidade na qual Capra estava trucidando mulheres. Folheou as páginas, correndo os olhos pelas listas, e descobriu que 3 outros estudantes de medicina tinham sido aceitos em programas na área de Savannah. 2 deles eram mulheres. O terceiro era um asiático. Mais um beco sem saída. Ele se recostou na poltrona, desencorajado. O livro caiu aberto em seu colo, e ele viu a fotografia do reitor da escola sorrindo para ele. Abaixo da fotografia estava impressa sua mensagem aos formandos, intitulada Para Curar o Mundo. Hoje, 108 jovens estão fazendo o juramento solene que completa uma jornada longa e difícil. Este juramento, como médico e curador, não deve ser feito levianamente, porque seu significado deve durar toda uma vida. Moore sentou-se reto e releu o discurso do reitor. Hoje, 108 jovens. Ele se levantou e caminhou até a mesa de Vinnie. Senhora Bliss? Sim, detetive? A senhora disse que havia 110 calouros na turma de Andrew. Nós admitimos 110 alunos todos os anos. Aqui, no discurso do reitor, ele diz que 108 se formaram. O que aconteceu aos outros 2? Vinnie balançou a cabeça com tristeza. Eu ainda não me recuperei sobre o que aconteceu com aquela pobre garota. Que garota? Laura Hutchinson. Ela estava trabalhando numa clínica lá no Haiti. Um dos nossos cursos eletivos. Ouvi dizer que as estradas lá são horríveis. O caminhão entrou numa vala e capotou bem por cima dela. Então foi um acidente. Ela estava viajando na carroceria do caminhão. Eles levaram 10 horas para retirar seu corpo. E quanto ao outro aluno, há mais um que não se formou com a turma. Vinnie baixou os olhos para a mesa, e Moore pôde ver que ela não estava ansiosa por falar sobre este tópico em particular. Senhora Bliss, acontece de vez em quando, disse ela. Um estudante desiste. Nós tentamos ajudá-los a permanecer no programa, mas você sabe como é. Alguns deles têm problemas com o material. Então esse aluno, qual era o nome dele? Warren Hoyt. Ele desistiu do curso? Sim, pode-se dizer que sim. Foi algum problema acadêmico? Bem, ela olhou em torno, como se estivesse procurando por ajuda, mas não encontrando nenhuma. Talvez você deva perguntar a um dos nossos professores, o Dr. Kane. Ele vai poder responder às suas perguntas. A senhora não sabe a resposta. É uma espécie de assunto privado. É mais apropriado que o Dr. Kane fale com você. Moore olhou seu relógio.
Ele tinha pensado em pegar um avião de volta para a savana naquela noite, mas aparentemente não ia conseguir. Onde encontra o Dr. Kane? No laboratório de anatomia. Já do corredor, Moore podia sentir o cheiro de formalina. Moore parou diante da porta na qual estava escrito anatomia, preparando-se para o que viria em seguida. Embora achasse que estava preparado, quando passou pela porta ficou momentaneamente estarrecido com o que viu. 28 mesas, dispostas em 4 fileiras, estendiam-se pelo comprimento do cômodo. Nas mesas havia cadáveres em estados avançados de dissecação. Ao contrário dos cadáveres que Moore estava acostumado a ver no Instituto Médico Legal, aqueles pareciam artificiais. A pele dura como vinil, as veias expostas embalsamadas em tons berrantes de vermelho e azul. Os alunos estavam se concentrando nas cabeças, descamando os músculos da face. Havia 4 alunos designados para cada corpo, e a sala estava muito barulhenta, com alunos lendo textos de livros didáticos em voz alta uns para os outros, fazendo perguntas, oferecendo conselhos. Se não fossem os objetos funestos nas mesas, estudantes pareceriam operários de fábrica, montando peças mecânicas. Uma mocinha levantou os olhos do que estava fazendo para o estranho vestido de terno e gravata, que acabará de entrar em sua sala. Está procurando por alguém? Perguntou, bisturi preparado para cortar a face de um cadáver. Dr. Kane. Ele está no fundo da sala. Está vendo o sujeito grandão de barba branca. Estou sim, muito obrigado. Moore caminhou ao longo da sala, seu olhar inexoravelmente atraído para cada cadáver à medida que passava. A mulher com membros descarnados até os ossos na mesa de metal. O homem negro, pele aberta para revelar os músculos grossos de sua coxa. No fundo da fileira, um grupo de alunos ouvia atentamente a um sujeito parecido com Papai Noel, mão apontando para fibras delicadas do nervo facial de um dos cadáveres. Dr. Kane, disse Moore. Kane olhou para ele, e toda a semelhança com Papai Noel desapareceu. Aquele homem tinha olhos negros e intensos, sem o menor vestígio de humor. Sim, sou o detetive Moore. A senhora Bliss da secretaria de alunos me mandou falar com o senhor. Kane empertigou-se, e subitamente Moore estava olhando para uma montanha de homem. O bisturi parecia incongruentemente delicado em sua mão imensa. Kane pousou o instrumento, despiu suas luvas. Enquanto virava-se para lavar as mãos numa pia, Moore viu que os cabelos brancos de Kane estavam amarrados atrás da cabeça num rabo de cavalo. E então, de que se trata? Indagou Kane, pegando uma toalha de papel. Tenho algumas perguntas a fazer sobre um calouro de medicina a quem o senhor deu aula há 7 anos. Warren Hoyt. Kane estava de costas para Moore, mas ele pôde ver o braço imenso paralisar-se sob a pia, pingando água. Então Kane arrancou a toalha de papel do dispensador e silenciosamente enxugou as mãos. O senhor lembra-se dele? Indagou Moore. Lembro. Lembra bem. Ele foi um aluno inesquecível. Pode me contar mais? Na verdade, não. Kane jogou a bola de papel amassado na cesta de lixo. Isto é uma investigação criminal, Dr. Kane. Agora vários alunos estavam olhando para eles. A palavra criminal atraíra sua atenção. Vamos conversar na minha sala. Moore seguiu até a sala adjacente. Através de uma divisória de vidro, eles tinham uma vista do laboratório com suas 28 mesas. Uma aldeia de cadáveres. Kane fechou a porta e se virou para ele. Por que está perguntando sobre Warren? O que ele fez? Até onde sabemos, nada. Só preciso saber sobre seu relacionamento com Andrew Capra. Andrew Capra? Kane resfolegou. Nosso ex-aluno mais famoso. Aí está uma coisa pela qual uma faculdade de medicina adora ser conhecida. Ensinar psicopatas a cortar as pessoas. O senhor acha que Capra era louco? Não estou certo se existe um diagnóstico psiquiátrico para homens como Capra. Qual era a sua impressão dele? Nunca vi nada fora do normal. Andrew me parecia um rapaz absolutamente comum. E quanto a Warren Hoyt? Por que está perguntando sobre Warren? Preciso saber se ele e Capra eram amigos. Kane pensou bastante antes de responder. Eu não sei. Não posso lhe dizer o que acontece fora deste laboratório. Só vejo o que acontece naquela sala. Estudantes lutando para enfiar uma quantidade imensa de informação em seus cérebros. Nem todos eles são capazes de lidar com o estresse. Foi isso que aconteceu com Warren. Foi por causa disso que ele saiu da faculdade de medicina. Kane virou-se para a divisória de vidro e olhou para o laboratório de anatomia. Já se perguntou de onde vêm aqueles cadáveres? Perdão? Como as faculdades de medicina os conseguem? Como eles acabam naquelas mesas ali, para serem abertos? Presumo que as pessoas doem seus próprios corpos à escola. Exatamente. Cada um daqueles cadáveres foi um ser humano que tomou uma decisão profundamente generosa. Eles doaram seus corpos para nós. Em vez de passar a eternidade em algum caixão de madeira, escolheram fazer alguma coisa útil com seus restos. Eles estão ensinando nossa próxima geração de médicos. Isso não pode ser feito sem cadáveres de verdade. Os estudantes precisam ver, em 3 dimensões, todas as variações do corpo humano. Precisam explorar, com um bisturi, as ramificações da artéria carótida, os músculos do rosto. Sim,
Você pode aprender um pouco disso num computador, mas não é a mesma coisa que realmente cortar a pele, extirpar um nervo delicado. Para isso, você precisa de um ser humano. Precisa de pessoas com a generosidade e a graça de doar a parte mais pessoal de si mesmas, seus corpos. Eu considero que cada um daqueles cadáveres foi uma pessoa extraordinária. Eu os trato como tais, e espero que meus alunos também os honrem. Não permito palhaçadas naquela sala. Eles devem tratar os corpos, e todas as partes corporais, com respeito. Quando a dissecação é terminada, os restos são cremados e dispostos com dignidade. Ele se virou para olhar para Moore. Essa é a lei no meu laboratório. O que isso tem a ver com Warren Hoyt? Tem tudo a ver com ele. O motivo que o fez abandonar o curso. Sim. Ele se virou de novo para a janela. Moore esperou, seu olhar fixo nas costas largas do professor, dando-lhe tempo para formar as palavras certas. Dissecação é um processo demorado, disse Cain. Alguns estudantes não conseguem completar os trabalhos durante o horário das aulas. Alguns deles precisam de horas extras para revisar partes complicadas da anatomia. Assim, eu lhes permito acesso ao laboratório a qualquer hora do dia ou da noite. Cada um deles tem uma chave para este prédio e podem entrar e trabalhar no meio da noite, se quiserem. Alguns deles fazem isso. Warren fazia. Uma pausa. Sim. Uma suspeita horrível começava a arrepiar os pelos do pescoço de Moore. Cain foi até o arquivo, abriu a gaveta e começou a remexer em seu conteúdo. Foi num domingo. Eu tinha passado o fim de semana fora da cidade e precisava voltar naquela noite para preparar um espécime para a aula de segunda. Sabe como são esses garotos? Muitos deles são desajeitados e estraçalham seus espécimes. Assim eu tento ter uma boa dissecação à mostra, para que eles vejam a anatomia que podem ter danificado em seus próprios cadáveres. Estávamos trabalhando no sistema reprodutor, e eles já tinham começado a dissecar os órgãos. Lembro que eu estava dirigindo para o campus bem tarde. Devia passar da meia-noite. Vi luzes nas janelas do laboratório e pensei que devia ser algum estudante compulsivo que tinha vindo adiantar-se de seus colegas de classe. Entrei no prédio. Cruzei o corredor. Abri a porta. Warren Hoyt estava aqui, aventurou-se Moore. Sim, estava. Cain achou o que estava procurando na gaveta do arquivo. Tirou a pasta e se virou para Moore. Quando vi o que ele estava fazendo, eu perdi o controle. Eu o peguei pela camisa e o empurrei contra a pia. Não fui gentil, admito, mas estava tão zangado que não pude me conter. Ainda fico zangado, só de pensar. Ele soltou um suspiro profundo, mas mesmo agora, 7 anos depois, ele não podia se acalmar. Depois que eu acabei de gritar com ele, eu o arrastei até aqui, para minha sala. Eu o fiz sentar-se e assinar uma declaração de que iria retirar-se desta faculdade às 8 da manhã do dia seguinte. Não exigi que ele apresentasse um motivo para isso, mas teria de se retirar, senão eu emitiria meu relatório por escrito sobre o que vi neste laboratório. Concordou, é claro. Não tinha escolha. Sabe, ele nem pareceu muito perturbado com a situação. Era isso que me parecia mais estranho nele, nada o perturbava. Ele aceitava tudo com calma e racionalidade. Warren era assim, muito racional. Jamais se aborrecia com nada. Era quase. Cain fez uma pausa. Mecânico. O que foi que o senhor viu? O que ele estava fazendo no laboratório? Cain entregou a pasta a Moore. Está tudo escrito aí. Mantive isso arquivado durante todos esses anos, apenas para o caso de algum dia haver alguma ação jurídica da parte de Warren. Sabe como é? Hoje em dia os estudantes podem processar você por quase tudo. Se um dia ele tentasse ser readmitido nesta faculdade, eu queria ter uma resposta preparada. Moore pegou a pasta de cartolina. Estava rotulada simplesmente Hoyt, Warren. Dentro havia 3 páginas datilografadas. Warren foi designado para um cadáver fêmea, disse Cain. Ele e seus parceiros de laboratório tinham iniciado a dissecação pélvica, expondo a bexiga e o útero. Os órgãos não foram removidos, apenas desnudados. Naquela noite de domingo, Warren veio completar o trabalho. Mas o que deveria ter sido uma dissecação cuidadosa tornou-se uma mutilação. Como se ele tivesse segurado o bisturi e perdido o controle. Ele não expôs simplesmente os órgãos. Ele os escavou para fora do corpo. Primeiro ele cortou a bexiga e deixou-a pendente entre as pernas do cadáver. Depois ele arrancou o útero. Fez isso sem luvas, como se quisesse sentir os órgãos contra sua própria pele. E foi assim que eu o encontrei. Com uma das mãos, ele estava segurando o órgão ensanguentado. Com a outra, a voz de Cain morreu na garganta. O que Cain não conseguiu pronunciar estava impresso na página que Moore agora estava lendo. Moore terminou a frase para ele. Estava se masturbando. Cain voltou para sua mesa e se deixou cair na cadeira. Foi por causa disso que não pude deixar que se formasse. Meu Deus, que tipo de médico ele ia ser? Se fez aquilo com um cadáver, o que faria com um paciente vivo? Eu sei o que ele faz. Eu vi sua obra com meus próprios olhos. Moore virou a 3ª página da pasta de Hoyt e leu o parágrafo final do Dr. Cain. O Sr. Hoyt concorda em retirar-se voluntariamente da faculdade, a partir das 8 horas de amanhã. Em troca,
Manterei este incidente em segredo. Devido ao dano ao cadáver, seus parceiros de laboratório na mesa 19 serão designados para outras equipes para esse estágio da dissecação. Parceiros de laboratório. Moore olhou para Cain. Quantos parceiros de laboratório Warren tinha? São 4 alunos por mesa. Quem eram os outros 3 estudantes? Cain franziu a testa enquanto pensava. Não me lembro. Isso foi há 7 anos. O senhor não guarda registro sobre esses trabalhos? Não. Mas me lembro de uma de suas parceiras. Uma jovem. Ele deslizou sua cadeira até o computador e acessou os arquivos de matrícula dos estudantes de medicina. A lista da turma de primeiro ano de Warren Hoyt apareceu na tela. Cain levou um momento para correr os olhos pelos nomes. Então ele disse, aqui está ela. Emily Johnstone. Lembro-me dela. Por quê? Bem, primeiro porque ela era realmente linda. A cara da Meg Ryan. Em segundo porque, depois que Warren se retirou, ela quis saber o motivo. Eu me recusei a dizer. Então ela perguntou se tinha alguma coisa a ver com mulheres. Parece que Warren costumava seguir Emily pelo campus, e isso estava começando a dar nos nervos dela. Nem é preciso dizer que ela ficou aliviada quando ele saiu do curso. Acha que ela lembra quem eram os 2 outros parceiros de laboratório? Há uma boa chance. Cain pegou o telefone e discou o ramal da secretaria de alunos. Ei, Vinny, você tem o telefone de contato atual da Emily Johnstone. Ele pegou uma caneta e rabiscou o número, depois desligou. Ela está num consultório particular em Houston, disse ele, discando de novo. São 11 da manhã no horário dela, de modo que ela deve estar trabalhando. Alô, Emily? Aqui é uma voz do seu passado. Dr. Cain, G. Mori. Certo, laboratório de anatomia. História antiga, hein? Moore inclinou-se para a frente, a pulsação acelerando. Quando Cain finalmente desligou e olhou para ele, Moore viu a resposta em seus olhos. Ela lembra quem eram os outros 2 parceiros de anatomia? Disse Cain. Uma era uma mulher chamada Barb Lipman, e o outro, Capra. Cain fez que sim com a cabeça. O 4º parceiro era Andrew Capra. Capítulo 22. Catherine parou na porta da sala de Peter. Ele estava sentado à sua mesa, sem saber que ela o observava, sua caneta rabiscando num prontuário. Ela nunca tinha parado para observá-lo antes, e o que viu agora colocou um leve sorriso em seus lábios. Ele trabalhava com muita concentração, o retrato do médico dedicado, exceto por um toque infantil. A gaivota de papel caída no chão. Peter e suas tolas máquinas de voar. Ela bateu no marco da porta. Ele a olhou por cima dos óculos, surpreso em vê-la ali. Posso falar com você? Perguntou Catherine. Mas é claro. Entre. Ela se sentou na cadeira de frente para a mesa dele. Ele não disse nada. Apenas ficou esperando pacientemente que ela falasse. Ela tinha a impressão de que, por mais que demorasse, ele continuaria ali, esperando por ela. As coisas têm andado tensas entre nós, disse ela. Ele fez que sim. Sei que isso incomoda você tanto quanto incomoda a mim. E me incomoda muito. Porque eu sempre gostei de você, Peter. Pode não parecer, mas eu gosto. Ela respirou fundo, esforçando-se por encontrar as palavras certas. Os problemas entre nós, bem, eles não têm nenhuma relação com você, só comigo. Tem muita coisa acontecendo na minha vida agora. É difícil para eu explicar. Você não precisa. O problema é que estou vendo que estamos nos distanciando. Não apenas em termos profissionais, mas afetivos também. É engraçado como eu nunca percebi que havia uma grande ligação entre nós. Eu não percebi o quanto ela significava para mim até que a vi desmoronando. Ela se levantou. Em todo caso, me desculpe. Foi isso que vim dizer. Ela começou a caminhar até a porta. Catherine, eu sei a respeito de Savannah, disse baixinho. Ela se virou para ele. Peter fitava-a com uma expressão serena. O detetive Crowe me contou, disse ele. Quando? Há alguns dias, quando conversei com ele sobre o arrombamento que nós sofremos. Ele presumiu que eu já sabia. Você não disse nada. Não cabia a mim aventar isso. Eu queria que você se sentisse preparada para me contar. Eu sabia que você precisava de tempo, e estava disposta a esperar todo o tempo que fosse necessário para você confiar em mim. Ela exalou um suspiro. Bem, então agora você sabe o pior a meu respeito. Não, Catherine. Ele se levantou para fitá-la. Eu sei o melhor a seu respeito. Sei o quanto você é forte, o quanto é corajosa. Durante esse tempo todo eu não fazia ideia daquilo com que você estava lidando. Você poderia ter me contado. Poderia ter confiado em mim. Achei que isso ia mudar tudo entre nós. Como poderia? Não queria que você sentisse pena de mim. Odeio que sintam pena de mim. Pena de quê? De você ter resistido. De ter saído viva contra possibilidades impossíveis. Por que eu haveria de ter pena de você? Ela piscou para afugentar as lágrimas. Outros homens sentiriam. Então eles não conhecem você realmente. Não da forma que eu conheço.
Ele contornou a mesa, de modo que ela não mais estava entre eles. Lembra-se do dia em que nos conhecemos? Quando eu vim para a entrevista. O que você lembra? Ela balançou a cabeça, aturdida. Conversamos sobre o trabalho na clínica. Como eu poderia me encaixar aqui? Então você lembra apenas como um encontro comercial. Foi isso que foi. Engraçado. Eu me lembro de forma completamente diferente. Mal me lembro das perguntas que fiz a você, ou do que você me perguntou. O que me lembro é de ter levantado os olhos da minha mesa e visto você entrar no meu escritório. E fiquei de quatro. Eu não podia pensar em nada para dizer que não soasse ridículo ou banal. Eu não queria ser banal, não para você. Eu pensei, aqui está uma mulher que tem tudo. Ela é inteligente, ela é bonita. E ela está sentada bem na minha frente. Deus, como você estava errado. Eu não tinha tudo. Ela estava quase chorando. Nunca tive. Eu mal conseguia me manter em pé. Sem dizer uma palavra, ele a abraçou. Tudo aconteceu com naturalidade, com facilidade, sem o constrangimento que costuma acompanhar um primeiro abraço. Ele estava simplesmente abraçando-a, sem fazer exigências. Um amigo confortando uma amiga. Diga-me o que posso fazer para ajudar, disse ele. Qualquer coisa. Ela suspirou. Estou tão cansada. Peter, pode me acompanhar até meu carro. Só isso. É disso que eu realmente preciso neste momento. Alguém em quem eu possa confiar para caminhar comigo. Ele recuou um passo e sorriu para ela. Então eu sou definitivamente o seu homem. O quinto andar da garagem do hospital estava deserto, e seus passos ecoavam pelo concreto. Caso estivesse sozinha, Catherine ficaria olhando sobre o ombro o tempo inteiro. Mas Peter estava ao seu lado, e ela não sentia medo. Ele a acompanhou até sua Mercedes. Esperou enquanto ela se sentava atrás do volante. Então fechou a porta e apontou para a trava. Assentindo positivamente, ela apertou um botão e ouviu o clique confortador enquanto todas as portas eram trancadas. Ligo para você depois, disse ele. Enquanto saía com o carro, Catherine o viu pelo retrovisor, mão levantada num aceno. Então ele sumiu de vista quando ela entrou na rampa. Ela se flagrou sorrindo enquanto dirigia de volta para casa em Back Bay. Alguns homens são dignos de confiança, dissera-lhe Moore. O problema é que nunca sei quais. Você só sabe quando passa por dificuldades. Aquele que fica ao seu lado é digno de confiança. Fosse como um amigo ou amante, Peter ia ser um desses homens. Reduzindo na Commonwealth Avenue, ela entrou no caminho de acesso para o seu prédio e apertou o botão do controle remoto da garagem. O portão de segurança abriu e ela entrou na garagem. Pelo retrovisor, Catherine viu o portão fechar-se atrás dela. Apenas então ela seguiu para sua vaga. Para Catherine, o seguro morrera de velho, e havia rituais que ela nunca deixava de executar. Checou o elevador antes de entrar. Correu os olhos pelo corredor antes de saltar. Trancou todas as fechaduras assim que entrou no apartamento. Sua fortaleza segura. Apenas então permitiu que o resto de sua atenção escoasse. Em pé diante da janela, agradecendo a Deus pelo ar-condicionado de seu apartamento, Catherine bebericou um copo de chá gelado enquanto olhava para as pessoas caminhando na rua, suor reluzindo em suas testas. Dormira apenas 3 horas nas últimas 36 horas. Mereço este momento de conforto, pensou enquanto pressionava o vidro gelado contra o rosto. Mereço dormir mais cedo e passar um fim de semana sem fazer nada. Ela não pensaria em Moore. Ela não se permitiria sentir a dor. Ainda não. Ela bebeu o chá até o fim. Tinha acabado de pousar o copo no balcão da cozinha quando seu bip tocou. Uma mensagem do hospital era a última coisa com que ela queria lidar. Quando ligou para a telefonista do Pilgrim Hospital, não conseguiu esconder a irritação de sua voz. Aqui é a doutora Cordell. Sei que você acaba de bipar para mim, mas não estou de plantão esta noite. Na verdade, estou desligando o meu bip agora. Sinto muito incomodá-la, doutora Cordell, mas recebemos um telefonema do filho de um tal Herman Gwadowski. Ele insiste em ter uma reunião com a senhora hoje à tarde. Impossível. Já estou em casa. Sim, eu disse que a senhora estaria de folga durante o fim de semana. Mas ele disse que este é o último dia em que ele estará na cidade. Ele quer falar com a senhora antes de visitar seu advogado. Um advogado? Catherine se debruçou no balcão da cozinha. Deus, ela não tinha forças para lidar com isso. Não agora. Não quando estava tão cansada que mal podia pensar direito. Doutora Cordell? O senhor Gwadowski disse quando ele deseja se encontrar comigo. Ele disse que esperará na lanchonete do hospital até às 6. Obrigada. Catherine desligou e ficou olhando entorpecida para os azulejos da cozinha. Como ela era meticulosa na limpeza desses azulejos. Mas, por mais que esfregasse seus azulejos ou tentasse organizar cada aspecto de sua vida, ela não podia antecipar os Ivan Gwadowski do mundo. Pegou a bolsa e as chaves do carro e mais uma vez deixou o santuário de seu apartamento. No elevador ela olhou as horas e ficou alarmada ao ver que já eram 17 horas e 45. Ela não conseguiria chegar ao hospital a tempo, e o Sr. Gwadowski consideraria que ela havia lhe dado um bolo. No instante em que entrou na Mercedes, pegou o telefone do carro e discou o número da telefonista do Pilgrim. Aqui é a doutora Cordell novamente.
Preciso falar com o Sr. Gładowski para dizer a ele que vou me atrasar. Sabe de que extensão ele ligou? Um segundo que vou verificar a lista de ligações. Aqui está. Não era uma extensão do hospital. Um celular? Então? Do outro lado da linha, a mulher se calou por um instante. Bem, isto é estranho. O que foi? Ele ligou do número que a senhora está usando agora. Catherine ficou imóvel, sentindo-se como se um vento frio subisse por sua espinha. Meu carro. O telefonema foi feito do meu carro. Doutora Cordell? Então ela viu, levantando-se como uma cobra no espelho retrovisor. Ela tomou ar para gritar, e sua garganta queimou com clorofórmio. O telefone caiu de sua mão. Jerry Sleeper esperava por ele diante do aeroporto, estacionado no meio-fio da calçada. Moore jogou sua bagagem de mão no banco traseiro, entrou no carro e bateu a porta com força. Vocês a acharam? Foi a primeira pergunta de Moore. Ainda não, disse Sleeper enquanto se afastava do meio-fio. A Mercedes dela sumiu. E não há nenhuma evidência de invasão no apartamento. Não sabemos o que aconteceu, mas foi rápido e dentro ou próximo ao veículo. Peter Falco foi o último que a viu, por volta das 5h15 na garagem do hospital. Cerca de meia hora depois, a telefonista do Pilgrim ligou para a casa de Cordell. Cordell ligou de volta para ela de seu carro. Essa conversa foi interrompida abruptamente. A telefonista afirma que telefonou para Cordell para passar um recado do filho de Herman Gładowski. Confirmação? Ivan Gładowski estava num avião para a Califórnia ao meio-dia. Não foi ele quem telefonou. Eles não precisavam dizer quem havia telefonado. Ambos sabiam. Moore olhou agitado para a fila de lanternas traseiras, enfileiradas como contas vermelhas e brilhantes na noite. Ele está com ela desde as 6 da tarde. O que ele fez com ela nessas 4 horas? Quero saber onde Warren Hoyt mora, disse Moore. Estamos indo para lá. Sabemos que ele terminou seu turno no Interpar Labs por volta das 7 da manhã. Às 10 da manhã ligou para seu supervisor para dizer que tinha uma emergência familiar e não voltaria para o trabalho pelo menos por uma semana. Ninguém o viu desde então. Nem no seu apartamento, nem no seu laboratório. E a emergência familiar? Ele não tem família. Sua última tia morreu em fevereiro. A fileira de lanternas traseiras borrou num rastro escarlate. Moore piscou e virou o rosto para que Sleeper não o visse chorando. Warren Hoyt morava na Zona Norte, um labirinto de ruas estreitas e prédios de tijolos vermelhos que compunham o bairro mais antigo de Boston. Era considerada uma parte segura da cidade, graças aos olhos vigilantes da população italiana local, que possuía grande parte dos negócios. Ali, numa rua onde turistas e moradores caminhavam com pouco medo de crimes, vivia um monstro. O apartamento de Hoyt ficava no 3º andar de um prédio sem elevador. Horas antes, a equipe vasculhara o lugar em busca de provas, e quando Moore entrou e viu a mobília esparsa, as prateleiras quase vazias, sentiu que estava numa sala que já tinha sido desnudada de sua alma. Que não encontraria aqui nenhuma pista sobre quem, ou o que, era Warren Hoyt. O doutor Zucker emergiu do quarto e disse a Moore: tem alguma coisa errada aqui. Hoyt é o assassino ou não? Não sei. O que nós temos? Moore olhou para Crowe, que os receberá na porta. Temos uma confirmação do número do sapato. Tamanho 40, combinando com as pegadas da cena do crime de Ortiz. Achamos vários fios de cabelo em seu travesseiro, curtos, castanho claros. Também parece combinar. Além disso, achamos um fio comprido preto no chão do banheiro. De alguém que usa o cabelo até o ombro. Houve uma mulher aqui? Indagou Moore, intrigado. Talvez uma amiga. Ou outra vítima, disse Zucker. Uma sobre a qual ainda não temos conhecimento. Falei com a senhoria, que mora no andar de baixo, disse Crowe. Ela viu Hoyt pela última vez de manhã, vindo para a casa do trabalho. Ela não tem nenhuma ideia sobre onde ele está agora, mas você pode adivinhar o que ela disse sobre ele. Bom inquilino. Homem calmo. Nunca causa problemas. Moore olhou para Zucker. Você disse que tem alguma coisa errada aqui. Não encontramos nada. Nenhuma ferramenta. O carro dele está estacionado lá fora. E também não tem nenhum estojo lá. Zucker fez um gesto largo, mostrando a sala de estar quase vazia. Nem parece que alguém mora neste apartamento. A geladeira está quase vazia. O banheiro só tem sabão, escova de dentes e uma lâmina de barbear. É como um quarto de hotel. Um lugar para dormir, e nada mais. Não é onde ele mantém suas fantasias vivas. Aqui é o lugar onde ele vive. Sim, afirmou Crowe. A correspondência dele vem para cá. Suas roupas estão aqui. Mas está faltando a coisa mais importante, disse Zucker. Seus troféus. Não há troféus aqui neste apartamento. Um sentimento de terror havia se infiltrado nos ossos de Moore. Zucker tinha razão. O cirurgião extirpava um troféu anatômico de cada uma de suas vítimas. Ele devia manter os troféus por perto para lembrá-lo de suas vitórias, para satisfazê-lo entre as caçadas. Não estamos olhando para o quadro geral, disse Zucker. Ele se virou para Moore. Preciso ver onde Warren Hoyt trabalhava. Preciso ver o laboratório. Belry Frost sentou-se diante do teclado do computador e digitou o nome da paciente, Nina Peyton.
Uma nova tela apareceu, cheia de dados. É neste terminal que ele pesca, disse Frost. É aqui que encontra suas vítimas. Moore olhou para o monitor, impressionado com o que estava vendo. À sua volta, por todo o laboratório, máquinas zumbiam, telefones tocavam e técnicos de medicina processavam seus barulhentos suportes de tubos de ensaio. Aqui, neste mundo antissético de aço inoxidável e jalecos brancos, um mundo devotado às ciências da cura, o cirurgião caçava silenciosamente suas presas. Naquele terminal de computador, ele podia encontrar os nomes de todas as mulheres cujo sangue ou fluido corporal fora processado na Interpath Labs. Este é o principal laboratório de diagnósticos da cidade, explicou Frost. Faça um exame em qualquer consultório ou clínica de Boston e provavelmente seu sangue será enviado para cá, para as mãos de Warren Hoyt. Hoyt tinha o endereço dela, disse Moore, lendo por alto as informações sobre Nina Payton. Seu local de trabalho, sua idade e estado civil, e seu diagnóstico, disse Zucker, apontando para duas palavras na tela: violência sexual. É exatamente isso que o cirurgião caça. É isso que o excita. Mulheres abaladas emocionalmente. Mulheres marcadas pela violência sexual. Moore percebeu o tom empolgado na voz de Zucker. No caso de Zucker, o que o excitava era o jogo, o duelo mental. Finalmente ele podia ver os movimentos do seu oponente, podia apreciar a genialidade por trás deles. Então ele estava aqui, disse Zucker, mexendo com o sangue delas, conhecendo seus segredos mais vergonhosos. Ele se impertigou e olhou em torno, como se estivesse vendo o laboratório pela primeira vez. Já parou para pensar sobre o quanto um laboratório médico sabe sobre você? Todas as informações pessoais que você dá a ele quando abre o braço e deixa que uma agulha seja enfiada em sua veia. Seu sangue revela seus segredos mais íntimos. Está morrendo de leucemia ou AIDS. Fumou um cigarro ou tomou um copo de vinho nas últimas horas. Está tomando Prozac porque está deprimido ou Viagra porque não consegue uma ereção. Hoyt estava lidando com a essência dessas mulheres. Ele podia estudar seu sangue, tocá-lo, cheirá-lo. E elas não sabiam disso. Não tinham como saber que seu sangue estava sendo acariciado por um estranho. As vítimas nunca o conheceram, disse Moore. Nunca estiveram com ele. Mas o cirurgião conhecia elas. E da forma mais íntima possível. Os olhos de Zucker brilhavam. O cirurgião não caçava como nenhum assassino serial que conheço. Ele é o único. Ele fica escondido porque escolhe suas vítimas sem ser visto. Zucker virou-se para olhar um suporte de tubos de ensaio no balcão. Este laboratório é seu terreno de caça. É assim que ele as encontra. Por seu sangue. Por sua dor. Quando Moore saiu do centro médico, o ar noturno estava frio e cortante, como não ficava havia semanas. Por toda a cidade de Boston, poucas janelas estavam abertas, menos mulheres estavam vulneráveis ao ataque. Mas esta noite o cirurgião não irá caçar. Esta noite ele estará desfrutando sua presa mais recente. Moore parou de repente ao lado de seu carro e ficou ali, paralisado pelo desespero. Naquele exato instante, Warren Hoyt podia estar pegando seu bisturi. Naquele exato instante. Passos aproximaram-se. Ele reuniu todas as suas forças para levantar a cabeça, para olhar para o homem parado a alguns metros dele, nas sombras. Ele está com ela, não está? Indagou Peter Falco. Moore fez que sim. Deus! Oh, Deus! Angustiado, Falco levantou os olhos para o céu noturno. Eu acompanhei Catherine até o carro. Ela estava bem ali comigo, e eu a deixei ir para casa. Eu a deixei ir embora. Estamos fazendo tudo ao nosso alcance para encontrá-la. Essa era uma frase feita. No instante em que a proferiu, Moore escutou o vazio de suas próprias palavras. Isso é o que você diz quando a situação é muito grave, quando sabe que mesmo seus melhores esforços provavelmente não adiantarão nada. O que vocês estão fazendo? Nós sabemos quem ele é, mas não sabem para onde ele a levou. Levaremos algum tempo para encontrar seu rastro. Diga-me o que eu posso fazer. Qualquer coisa. Moore esforçou-se por manter sua própria voz calma, para ocultar seus próprios temores, seu próprio pavor. Sei que é difícil ficar de braços cruzados e deixar que outros ajam. Mas é para isso que somos treinados. Ah, claro. Vocês são os profissionais. Então o que deu errado? Moore não tinha resposta para isso. Agitado, Falco caminhou até Moore e parou debaixo da lâmpada do estacionamento. A luz banhou seu rosto, contorcido pela preocupação. Não sei o que aconteceu entre vocês dois, disse Falco. Mas sei que ela confiava em você. Rogo a Deus que isso signifique alguma coisa para você. Rogo a Deus que ela seja mais do que outro caso para você. Mais do que apenas outro nome na sua lista. Ela é, disse Moore. Os dois homens fitaram um ao outro, reconhecendo em silêncio o que ambos sabiam. O que ambos sentiam. Você não faz ideia do quanto eu me importo com ela, disse Moore. E Falco disse baixinho. Nem você. Capítulo 23. Ele vai mantê-la viva durante algum tempo, disse o Dr. Zucker.
Do jeito que manteve Nina Payton viva por um dia inteiro. Ele agora detém controle absoluto da situação. Ele pode levar todo o tempo que quiser. Um arrepio atravessou Rizzoli enquanto ela considerava o que isso significava. Todo o tempo que ele quiser. Pensou em quantos terminais nervosos o corpo humano possuía e se perguntou quanta dor podia ser sentida antes que a morte se apiedasse de você. Ela olhou sobre a mesa de reuniões e viu Moore segurando a cabeça com ambas as mãos. Parecia doente, exausto. Passava da meia-noite, e os rostos que ela via em torno da mesa pareciam macilentos e desencorajados. Rizzoli estava de pé fora do círculo, costas apoiadas na parede. A mulher invisível, aquela a quem ninguém reconhecia, com permissão para ouvir mas não para participar. Restrita a trabalhos administrativos, privada de sua arma de serviço, era agora pouco mais do que uma observadora no caso que ela conhecia melhor do que qualquer um naquela mesa. O olhar de Moore se levantou em sua direção, mas ele olhou direto através dela, não para ela, como se não quisesse olhar para ela. O Dr. Zucker resumiu o que eles sabiam sobre Warren Hoyt, o cirurgião. Ele vem trabalhando com esse objetivo há muito tempo, disse Zucker. Agora que ele o alcançou, vai prolongar seu prazer o máximo possível. Então Cordell sempre foi seu objetivo? Perguntou Frost. As outras vítimas foram mortas apenas para que ele pudesse praticar. Não, elas também lhe deram prazer. Elas o mantiveram controlado, ajudaram-no a liberar a tensão sexual enquanto trabalhava para pegar seu prêmio. Em qualquer caçada, a excitação do predador é mais intensa quando ele procura pelas presas mais difíceis. E Cordell provavelmente era a única mulher que ele não podia pegar facilmente. Ela estava sempre alerta, sempre cuidadosa com a segurança. Ela se protegia por trás de trancas e sistemas de alarme. Ela evitava relacionamentos íntimos. Ela raramente saía à noite, exceto para trabalhar no hospital. Era a presa mais desafiadora, e aquela que ele mais queria. Fez questão de tornar as coisas ainda mais difíceis, fazendo com que Cordell soubesse que estava sendo caçada. Ele usou o terror como parte do jogo. Ele queria que ela sentisse ele se aproximando. As outras mulheres foram apenas a entrada. Cordell era o prato principal. Disse Moore, sua voz carregada de ódio. Ela ainda não está morta. A sala ficou subitamente silenciosa, todos os olhos tentando evitar Moore. Sem perder a frieza, Zucker assentiu. Obrigado por me corrigir. Já leu os arquivos de antecedentes dele? Perguntou Marquette. Sim, disse Zucker. Warren era filho único. Aparentemente uma criança mimada. Nasceu em Houston. O pai era cientista espacial. Não estou brincando. A mãe veio de uma família tradicional do ramo de petróleo. Ambos estão mortos agora. Então Warren foi abençoado com genes inteligentes e dinheiro de família. Nunca foi preso nem multado. Nunca fez nada que despertasse suspeitas. Exceto por aquele incidente na faculdade de medicina, no laboratório de anatomia. Não encontrei qualquer sinal de alerta. Nenhuma pista que indicasse que ele estava destinado a ser um predador. Segundo todos os relatos, ele era um menino perfeitamente normal. Educado, confiável, médio, sussurrou Moore. Comum. Zucker fez que sim com a cabeça. Um menino que nunca se sobressaiu, que nunca alarmou ninguém. Este é o assassino mais assustador de todos, porque não há patologia nem diagnóstico psiquiátrico. Ele é como Ted Bundy, inteligente, organizado e, na superfície, completamente funcional. Mas ele tem um defeito de personalidade. Ele gosta de torturar mulheres. Ele é uma pessoa com quem você poderia trabalhar todos os dias. E nunca suspeitar que quando ele olha para você, sorri para você, está pensando numa forma nova e criativa de arrancar as suas vísceras. A voz sussurrante de Zucker provocou um arrepio em Rizzoli, que olhou à sua volta. O que ele está dizendo é verdade. Eu vejo Barry Frost todos os dias. Ele parece um cara bacana, casado e feliz. Nunca fica de mau humor. Mas não faço a menor ideia do que ele está realmente pensando. Frost viu que Rizzoli estava olhando para ele, e ruborizou. Zucker prosseguiu. Depois do incidente na faculdade de medicina, ele foi forçado a sair do curso. Ele entrou num programa de treinamento de técnicos de medicina e acompanhou Andrew Capra até Savannah. Aparentemente, sua parceria durou vários anos. Registros de empresas aéreas e de cartão de crédito indicam que eles viajavam juntos com frequência. Para a Grécia e para a Itália. Para o México, onde ambos foram voluntários numa clínica rural. Era uma aliança de dois caçadores. Irmãos de sangue que compartilhavam as mesmas fantasias violentas. A sutura de Catut, disse Rizzoli. Zucker dirigiu-lhe um olhar intrigado. O quê? Nos países do terceiro mundo, eles ainda usam Catut em cirurgias. Foi assim que ele conseguiu seu suprimento. Ela pode até ter razão, disse Marquette. Eu sei que tenho, pensou Rizzoli, coração carregado de ressentimento. Zucker prosseguiu. Quando matou Andrew Capra, Cordell destruiu uma equipe de assassinato perfeita. Ela roubou a única pessoa de quem Hoyt se sentia próximo. E foi por causa disso que ela se tornou seu objetivo principal. Sua maior vítima. Se Hoyt estava na casa de Cordell na noite em que Capra morreu, por que ele não a matou? Indagou Marquette.
Não sei. Aconteceu muita coisa naquela noite em Savannah que apenas Warren Hoyt sabe. O que nós sabemos é que ele veio para Boston há 2 anos, logo depois de Catherine Cordell. 1 ano depois, Diana Sterling estava morta. Finalmente Moore falou, sua voz assombrada. Como podemos encontrá-lo? Vocês podem manter seu apartamento sob vigilância, mas não acho que ele voltará tão cedo para lá. Aquele não é o seu esconderijo. Não é o lugar onde ele realiza suas fantasias. Zucker se recostou, olhos fitando o vazio, canalizando em imagens e palavras o que ele sabia sobre Warren Hoyt. Seu verdadeiro esconderijo é um lugar que ele mantém separado de sua vida cotidiana. Um lugar para o qual ele se retire anonimamente. É provável que fique bem longe de seu apartamento. E não deve estar alugado sob seu nome verdadeiro. Se você aluga um lugar, você precisa pagar por ele, disse Frost. Basta seguirmos o dinheiro. Zucker fez que sim. Vocês saberão que é o esconderijo dele quando o encontrarem, porque seus troféus estarão lá. Os souvenirs que ele toma de suas vítimas. É possível que ele até tenha preparado esse esconderijo como um lugar para levar suas vítimas. Uma câmara de torturas. É um lugar onde sua privacidade está assegurada, onde ele não pode ser interrompido. Um prédio isolado. Ou um apartamento que conte com bom isolamento de som. Então ninguém pode ouvir Cordell gritando, pensou Rizzoli. Nesse lugar, ele pode se tornar a criatura que ele realmente é. Pode se sentir relaxado e desinibido. Ele nunca deixou sêmen em qualquer uma das cenas do crime, o que me diz que ele pode postergar a satisfação sexual até estar num lugar seguro. Ele provavelmente visita esse lugar ocasionalmente, para reviver a emoção do extermínio, para se sustentar entre assassinatos. Zucker correu os olhos pelas pessoas presentes na sala. É para esse lugar que ele levou Catherine Cordell. Os gregos chamavam-na dele, que se refere à frente do pescoço, ou à garganta. Ela é a parte mais bela, mais vulnerável, da anatomia de uma mulher. Na garganta pulsa vida e ar. E sob a pele leitosa de Ifigênia, veias azuis devem ter latejado sob a ponta da faca de seu pai. Enquanto Ifigênia jazia deitada no altar, será que Agamenon parou um instante para admirar as linhas delicadas do pescoço da filha? Será que estudou sua geografia, para escolher o ponto mais eficaz onde sua lâmina deveria perfurar a pele? Ainda que angustiado pelo sacrifício, no instante em que sua faca afundou, será que não sentiu nem mesmo um latejamento suave na virilha, um tremor de prazer sexual ao enfiar a lâmina na carne da filha? Mesmo os antigos gregos, com suas histórias repulsivas de pais devorando filhos e filhos copulando com mães, não mencionam tais detalhes de depravação. Não precisam. Essa é uma daquelas verdades secretas que entendemos sem o benefício de palavras. Dentre todos os guerreiros postados com expressões pétreas e corações surdos aos gritos de uma donzela, dentre todos aqueles que viram Ifigênia ser despida, e seu pescoço de cisne exposto à faca, quantos soldados terão sentido um inesperado calor de prazer em suas genitais? Quantos terão ficado de pau duro? Quantos, até o fim de suas vidas, conseguiram ver a garganta de uma mulher e não sentiram o impulso de cortá-la? A garganta de Catherine é alva como a de Ifigênia. Ela se protegeu do sol, como toda ruiva deve fazer, e há apenas algumas sardas maculando a pele branca como marfim. Nesses 2 anos, ela manteve o pescoço impecável para mim. Eu lhe sou grato por isso. Esperei pacientemente que ela recuperasse a consciência. Sei que ela está acordada e ciente da minha presença, porque sua pulsação acelerou. Toco seu pescoço, no oco logo acima do externo, e ela respira fundo. Não exala enquanto eu acaricio a lateral de seu pescoço, traçando o curso de sua artéria carótida. Sua pulsação lateja, levantando a pele em tremores rítmicos. Sob meu dedo sinto seu suor. Ele aflorou como névoa em sua pele, e seu rosto reluz como uma folha orvalhada. Enquanto subo o dedo pelo ângulo do queixo, ela finalmente exala a respiração. Sai como um choramingo abafado pela fita em sua boca. Choramingar não condiz com minha Catherine. As outras eram gazelas estúpidas, mas Catherine é uma tigresa, a única que resistiu e feriu seu caçador. Ela abre os olhos e me vê. Percebo que ela entende. Eu finalmente venci. Ela, a mais valiosa de todas, foi conquistada. Arrumo meus instrumentos. Eles produzem sons agradáveis à medida que os coloco na bandeja de metal ao lado da cama. Sinto ela me observando, e sei que seu olhar é atraído para os reflexos no aço inoxidável. Ela sabe qual é a função de cada instrumento, e certamente os usou muitas vezes. O afastador é para expandir as bordas de uma incisão. O hemóstato é para ligar tecidos e vasos sanguíneos. E o bisturi? Bem, todo mundo sabe para que serve um bisturi. Acomodo a bandeja ao lado da cabeça de Catherine, para que veja, e contemple, o que acontecerá em seguida. Não preciso dizer uma só palavra. O brilho dos instrumentos diz tudo. Toco sua barriga nua e seus músculos abdominais se retesam. É uma barriga virgem, sem estrias maculando a superfície plana. A lâmina partirá a pele como manteiga. Pego o bisturi e pressiono a ponta da lâmina contra seu abdômen. Ela arfa e abre os olhos.
Certa vez viu uma fotografia de uma zebra no momento em que as presas do leão afundavam em sua garganta, e os olhos da zebra rolavam para trás em terror mortal. É uma imagem que jamais esquecerei. É essa expressão que eu vejo agora, nos olhos de Catherine. Oh, Deus! Oh, Deus! Oh, Deus! O ar entrava e saía ruidosamente pelas narinas de Catherine enquanto sentia o bisturi tocar sua pele. Molhada de suor, fechou os olhos, temendo a dor que estava para sentir. Um soluço ficou preso em sua garganta, um grito aos céus por misericórdia, até por uma morte rápida, mas não isto. Não uma incisão em sua carne. Então o bisturi se levantou, abriu os olhos e olhou para o rosto dele. Tão comum, tão esquecível. Um homem que ela podia ter visto uma dúzia de vezes sem jamais registrar. Ainda assim, ele a conhecia muito bem. Ele pairara nas fronteiras do seu mundo, colocará no centro brilhante de seu universo, enquanto a orbitava, invisível na escuridão. E eu nunca soube que ele estava ali. Ele pousou o bisturi na bandeja. E sorrindo, disse, ainda não. Apenas depois de vê-lo sair do quarto, depois de ter certeza de que seu tormento fora postergado, Catherine suspirou de alívio. Então este era o jogo. Prolongar o terror, prolongar o prazer. Ele a manteria viva por enquanto, dando-lhe tempo para contemplar o que aconteceria a seguir. Cada minuto viva é mais um minuto para escapar. O efeito do clorofórmio havia se dissipado, e ela estava completamente alerta, sua mente movida pelo combustível poderoso do pânico. Catherine estava deitada de braços e pernas abertas sobre uma cama de armação de ferro. Suas roupas tinham sido retiradas, seus pulsos e tornozelos presos amarrados à armação da cama com silver tape. Mesmo que puxasse e forçasse as amarras até exaurir as forças de seus músculos, Catherine não conseguiria libertar-se. 2 anos atrás, em Savannah, Capra usará a corda de nylon para amarrar Catherine, e ela conseguirá fazer um de seus pulsos escorregar pelo nós. O cirurgião não iria repetir esse erro. Encharcada de suor, cansada demais para resistir, ela se concentrou em examinar o ambiente que a cercava. Uma única lâmpada nua pendia sobre a cama. O cheiro de terra e pedra úmida de Sally que estava num porão. Virando a cabeça, conseguiu divisar, logo depois do círculo de luz, a superfície da fundação, calçada em pedras. Passos crepitavam lá em cima, e ela escutou pernas de cadeira arranharem no chão. Soalho de madeira. Uma casa velha. Lá em cima havia um televisor ligado. Catherine não se lembrava de ter chegado a este quarto ou quanto tempo o percurso havia demorado. Eles podiam estar a muitos quilômetros de Boston, num lugar onde ninguém pensaria em procurar. O brilho da bandeja atraiu seu olhar. Catherine fitou os instrumentos, dispostos cuidadosamente na bandeja, que seriam usados na operação. Incontáveis vezes a própria Catherine manejara instrumentos como aqueles. Para ela, esses objetos sempre tinham sido ferramentas de cura. Com bisturis e pinças, Catherine extirpara cânceres e balas, detivera a hemorragia de artérias rompidas e drenara cavidades cheias de sangue. Agora fitava as ferramentas que usava para salvar vidas e via os instrumentos de sua própria morte. O cirurgião pusera a bandeja perto da cama, para que ela pudesse contemplar a ponta afiada dos bisturi, os dentes de aço dos hemóstatos. Não entre em pânico. Pense. Catherine fechou os olhos. O medo era uma coisa viva, envolvendo seu pescoço com seus tentáculos. Você derrotou eles antes. Pode derrotá-los de novo. Sentiu uma gota de suor escorrer por um seio e cair no colchão empapado em suor. Havia uma saída. Tinha de haver uma saída, uma forma de revidar. A alternativa era terrível demais para contemplar. Abrindo os olhos, fitou a lâmpada no teto e focou sua mente, afiada como um bisturi, no que haveria de acontecer em seguida. Lembrou-se do que Moore lhe dissera. O cirurgião alimentava-se de terror. Atacava mulheres que estavam abaladas, que eram vítimas. Mulheres a quem se julgavam superiores. Ele não vai me matar antes de ter me conquistado. Ela respirou fundo, entendendo agora como deveria agir. Lute contra o medo. Aceite o ódio. Mostre a ele que, não importa o que ele lhe faça, você não será derrotada. Nem mesmo na morte. Capítulo 24. Acordando num sobressalto, Risoli sentiu uma pontada de dor no pescoço. Deus! Não mais um músculo estirado, pensou enquanto erguia devagar a cabeça e piscava contra o sol entrando pela janela do escritório. As outras salas estavam vazias. Ela era a única sentada a uma mesa. Em algum momento por volta das 6, Risoli deitara a cabeça na mesa, prometendo a si mesma tirar apenas um cochilo curto. Agora eram 9:30. A pilha de impressões de computador que ela usará como travesseiro estava encharcada com baba. Olhou para a mesa de trabalho de Frost e viu seu casaco pendurado nas costas da cadeira. Havia um saquinho de sonhos na mesa de Crowe. Então o resto da equipe tinha vindo para cá enquanto ela dormia e certamente virá de boca aberta, babando na mesa. Que visão divertida devia ter sido. Levantou-se e se espreguiçou, tentando arrumar o jeito que dera no pescoço.
mas já sabendo que seria inútil. Ela ia passar o dia inteiro de pescoço duro. Então, Risoli tirou um soninho. Virando-se, ela viu um detetive de uma das outras equipes sorrindo para ela. Olha para minha cara e vê se estou rindo, retrucou. Cadê todo mundo? A sua equipe está na sala de reuniões desde as 8. Que? Acho que a reunião acaba de terminar. Ninguém se deu ao trabalho de me chamar. Risoli seguiu pelo corredor, os últimos vestígios de sono soprados por sua raiva. Ah, ela sabia o que estava acontecendo. Era assim que eles expulsavam você, não com uma demissão direta, mas com humilhações em gotas, deixando você fora das reuniões, cortando o cordão umbilical, desinformando você. Ela entrou na sala de reuniões. O único que estava ali era Belry Frost, reunindo seus papéis da mesa. Ele olhou para ela, e um leve rubor se espalhou por suas faces ao vê-la. Obrigada por me avisar da reunião, disse Risoli. Você parecia muito cansada. Achei que poderia informar você sobre o que discutimos depois. Quando? Semana que vem. Frost olhou para baixo, evitando o olhar de Risoli. Eles trabalhavam como parceiros há tempo suficiente para que ela reconhecesse culpa em seu rosto. Então eu fui deixada de fora, disse ela. Foi decisão do Marquete. Frost meneou a cabeça tristemente. Eu argumentei contra isso. Disse a ele que precisamos de você, mas ele disse que depois que você acertou um suspeito desarmado. O que é que tem? Relutante, Frost terminou. Você não é mais benéfica para a delegacia. Não era mais benéfica. Tradução. Sua carreira estava terminada. Frost saiu da sala. Subitamente tonta devido à falta de sono e comida, deixou-se cair numa cadeira e ficou sentada ali, olhando para a mesa vazia. Por um instante ela se lembrou de quando tinha 9 anos, a irmã desprezada, querendo desesperadamente ser aceita como um dos meninos. Mas os meninos a tinham rejeitado, como sempre faziam. Ela sabia que a morte de Pacheco não era o verdadeiro motivo para sua expulsão. Outros policiais não haviam tido suas carreiras arruinadas por atirarem suspeitos desarmados. Mas quando você era uma mulher e melhor do que todos os outros, e quando tinha a coragem de mostrar isso para eles, um único erro, como Pacheco, era tudo que bastava. Quando voltou à sua mesa, encontrou a área de trabalho deserta. O casaco de Frost tinha sumido, assim como o saquinho de sonhos de Crowe. Ela também devia ir embora. Na verdade, ela devia limpar sua mesa, porque não tinha mais futuro aqui. Abriu a gaveta para pegar sua bolsa. Deparou-se com uma foto da autópsia de Helena Ortiz por cima de seus papéis. Também sou vítima dele, pensou Risoli. Por mais rancor que guardasse contra seus colegas, Risoli não esquecia o fato de que o cirurgião era o responsável por sua ruína. O cirurgião tinha sido o homem que a humilhara. Fechou a gaveta com força. Ainda não estou pronta para me render. Olhou para a mesa de Frost e viu a pilha de papéis que ele tinha recolhido da mesa de reuniões. Olhou em torno para ver se alguém estava olhando. Os poucos detetives estavam em outra repartição, no fundo da sala. Pegou os papéis de Frost, levou-os para sua mesa e sentou-se para ler. Eram os registros financeiros de Warren Hoyt. Era a isto que o caso havia se reduzido, uma caçada de papel. Siga o dinheiro, encontre Hoyt. Ela viu extratos de cartões de crédito, cheques de bancos, recibos de depósitos e retiradas. Muito dinheiro. A herança dos pais deixará Hoyt rico, e ele gastava seu dinheiro viajando a cada inverno para o Caribe e o México. Risoli não encontrou nenhum indício de outra residência, nenhum cheque de aluguel, nenhum pagamento mensal fixo. Claro que não. Ele não era idiota. Se mantinha um esconderijo, pagava por ele em dinheiro vivo. Dinheiro vivo. Você nunca sabe quando vai ficar sem grana no bolso. Retiradas em caixas automáticos, frequentemente eram transações não planejadas ou espontâneas. Ela folheou os registros do banco, procurando por cada uso de caixa eletrônico, e anotou-os num pedaço de papel separado. A maioria era retiradas de dinheiro de locais próximos à residência de Hoyt ou ao centro médico, áreas dentro de seu campo de atividade normal. Era o incomum que ela estava procurando, as transações que não se encaixavam no seu padrão. Risoli encontrou 2 em um banco de Nashua, New Hampshire, em 26 de junho. A outra num caixa eletrônico no Owens Food Mart em Tia, Massachusetts, em 13 de maio. Recostou na cadeira, perguntando-se se Moore já estava pesquisando essas 2 transações. Com tantos outros detalhes para dar prosseguimento e todos os interrogatórios aos colegas de Hoyt no laboratório, um par de retiradas em caixas eletrônicos estaria no fim da lista de prioridades da equipe. Ouviu passos e se virou abruptamente, com medo de ter sido flagrada lendo os papéis de Frost. Porém era apenas um funcionário do laboratório entrando na repartição. O funcionário sorriu para Risoli, colocou uma pasta na mesa de Moore e se retirou novamente. Risoli esperou um pouco, e então levantou da cadeira e foi até a mesa de Moore bisbilhotar a pasta. A primeira página era um laudo da Cabelos e Fibras, uma análise dos fios castanho claros encontrados no travesseiro de Warren Hoyt. Trichorexis invaginata, compatível com fio de cabelo encontrado na margem do ferimento da vítima Helena Ortiz. Bingo!
A confirmação de que Hoyt era o cirurgião. Ela olhou a página seguinte, também um laudo da Cabelos e Fibras, sobre um fio achado no chão do banheiro de Hoyt. Este não fazia sentido. Este não se encaixava. Fechou a pasta e andou até o laboratório. Erin Volshu estava sentada diante do computador, trabalhando diante do ampliador de imagem, vendo uma série de microfotografias. Quando Rizzoli entrou no laboratório, Erin mostrou-lhe uma foto e a desafiou. Rápido. O que é isto? Rizzoli franziu a testa enquanto examinava a imagem em preto e branco de uma faixa escamosa. É feio. Sim, mas o que é? Provavelmente alguma coisa nojenta. Como uma perna de barata. É um pelo de veado. Bacana, né? Não parece nem um pouco com cabelo humano. Por falar em cabelo humano, Rizzoli deu-lhe o relatório que havia acabado de ler. Pode me dizer mais sobre isto? Do apartamento de Warren Hoyt. Os cabelos curtos castanhos no travesseiro de Hoyt apresentam trichoexis invaginata. Ao que parece, ele é o homem que vocês procuram. Não, o outro cabelo. O fio preto do chão do banheiro. Vou te mostrar a foto. Erin pegou um bolinho de microfotografias. Folheou-as como cartas e tirou uma do baralho. Este é o cabelo do banheiro. Está vendo as marcações numéricas aí? Rizzoli olhou a caligrafia caprichada de Erin. A00B. Estou vendo, mas não faço a menor ideia do que significa. Os primeiros dois códigos, A00 e B00, dizem que o fio é reto e preto. Sob o microscópio você pode ver detalhes adicionais. Ela deu a foto a Rizzoli. Preste atenção no caule. No lado grosso. Note que seu formato é quase arredondado. Significando? É um aspecto que nos ajuda a distinguir entre raças. Por exemplo, o caule de um cabelo de um indivíduo da raça negra é quase achatado, como um laço. Agora olhe para a pigmentação. E você vai notar que é muito densa. Está vendo a cutícula grossa? Todas essas coisas apontam para a mesma conclusão. Erin olhou para ela. Este cabelo é característico de herança do leste asiático. Como assim? Chinês ou japonês? Indiano? Talvez índio norte-americano. Isso pode ser confirmado. Esse fio tem raiz suficiente para testes de DNA. Infelizmente, não. Parece ter sido cortado, e não caído naturalmente. Não há tecido folicular neste fio. Mas tenho certeza de que esse cabelo vem de alguém de ascendência não africana e não europeia. Uma mulher asiática, pensou Rizzoli enquanto voltava para a unidade de homicídios. Como isso se encaixava no caso? No corredor de paredes de vidro que conduzia à ala norte, Rizzoli parou. Franzindo os olhos cansados para se proteger da luz do sol, Rizzoli olhou para a vizinhança de Rockbury. Haveria uma vítima cujo corpo ainda não tinha sido encontrado. Teria Hoyt cortado seu cabelo como um souvenir, da forma como cortara o de Catherine Cordell. Virou-se e tomou um susto ao ver Moore passar por ela apressado, a caminho da ala sul. Moore nem teria reconhecido a presença de Rizzoli se ela não chamasse seu nome. Moore parou e se virou para ela. Aquele fio preto comprido no banheiro de Hoyt, disse Rizzoli. O laboratório disse que é do leste asiático. Pode ser uma vítima que desconhecemos. Nós discutimos essa possibilidade. Quando? De manhã, na reunião. Mas que merda, Moore. Não me deixe fora da investigação. O silêncio frio de Moore serviu apenas para amplificar o eco do grito de Rizzoli. Eu também quero ele, disse ela. Lenta, inexoravelmente, ela se aproximou de Moore até estar com o rosto bem próximo do dele. Eu quero ele tanto quanto você. Deixe eu voltar. A decisão não é minha. É de Marquette. Ele se virou para ir embora. Relutante, ele parou. Não posso aguentar isso, disse ela. Esse desentendimento entre nós. Não é hora de falarmos sobre isto. Olha, eu sinto muito. Sinto mesmo. Estava chateada com você por causa do Pacheco. Sei que é uma desculpa barata para o que eu fiz. Por contar a Marquette sobre você e Cordell. Ele se virou para ela. Por que você fez aquilo? Acabo de te dizer. Estava chateada. Não. Não foi apenas por causa do Pacheco. Foi por causa da Catherine. Não foi? Você não foi com a cara dela desde o primeiro dia. Você não conseguia suportar o fato de que você estava se apaixonando por ela. Um longo silêncio se passou. Quando Rizzoli falou, não conseguiu afastar o sarcasmo de sua voz. Moore, apesar de toda a sua conversa fiada sobre respeitar as mentes das mulheres, admirar as habilidades das mulheres, você ainda se derrete pelas mesmas coisas que todos os outros homens. Peitos e bunda. Moore ficou vermelho de raiva. Então você odeia Catherine pela aparência dela. E está chateada comigo por me derreter por ela. Mas sabe de uma coisa, Rizzoli? Que homem vai se derreter por você, quando nem você gosta de si mesma? Ela ficou calada, engolindo seu rancor, enquanto ele se afastava. Há poucas semanas, ela pensava que Moore era a última pessoa na Terra capaz de dizer uma coisa tão cruel. Suas palavras doeram mais em Rizzoli do que se tivessem vindo de qualquer outra pessoa. O fato de que talvez tivesse dito a verdade era uma coisa que ela se recusava a considerar. Lá embaixo, passando pelo saguão,
Ela parou no memorial para os mortos em serviço do Departamento de Polícia de Boston. Os nomes dos mortos estavam gravados na parede em ordem cronológica, começando com Ezequiel Onson em 1854. Um vaso de flores sob o soalho de granito prestava tributo a esses homens. Seja morto no cumprimento do dever, e você é um herói. Como é simples, como é permanente. Ela não sabia nada sobre esses homens cujos nomes agora estavam imortalizados. Até onde ela sabia, alguns deles podiam ter sido policiais corruptos, mas a morte tornará intocáveis seus nomes e reputações. De pé ali, diante daquela parede, Risoli quase os invejou. Saiu e caminhou até seu carro. Remexendo no porta-luvas, encontrou um mapa da Nova Inglaterra. Desdobrou no banco e olhou suas duas escolhas, Nashua, New Hampshire, ou Lithia, em Massachusetts Ocidental. Warren Hoyt usará caixas eletrônicos nesses dois lugares. Agora era uma questão de adivinhar, de tirar no cara ou coroa. Ligou o carro. Eram 10h30. Ela não chegaria à cidade de Lithia antes do meio-dia. Água. Era tudo em que Catherine conseguia pensar. O gosto limpo e refrescante de água em sua boca. Pensou em todos os bebedouros dos quais tinha bebido, os oásis de aço inoxidável nos corredores do hospital jorrando água gelada em seus lábios e queixo. Pensou em gelo triturado e na forma como os pacientes pós-operatórios esticavam os pescoços e afastavam os lábios rachados para, como passarinhos, receberem lascas preciosas. E pensou em Nina Peyton, presa num quarto, sabendo que estava condenada a morrer, e mesmo assim pensando apenas em sua sede terrível. É assim que ele nos tortura. Como ele nos abate. Ele nos quer implorando por água, implorando por nossas vidas. Ele quer controle completo. Ele nos quer reconhecendo seu poder. Catherine passará a noite inteira fitando a lâmpada solitária no teto. Várias vezes ela havia cochilado, apenas para acordar assustada, o estômago ardendo em pânico. Mas pânico não pode ser sustentado. E à medida que as horas passavam e seus esforços não afrouxavam as amarras, seu corpo parecia fechar-se num estado de animação suspensa. Ela ficava flutuando na região de pesadelo entre a negação e a realidade, mente focada apenas em seu desejo por água. Madeira rangendo sob pés. Uma porta sendo aberta. Acordou completamente. Seu coração subitamente estava batendo como um animal tentando escapar de seu peito. Aspirou ar úmido, ar frio de porão que fedia a terra e limo de pedra. Arfantes, seus seios subiam e desciam enquanto passos soavam na escadaria de madeira. De repente ele estava aqui, de pé diante dela. A luz da lâmpada solitária deitava sombras em seu rosto, tornando uma caveira sorridente com buracos no lugar de olhos. Você está com sede, não está? Disse ele, com uma voz calma, com uma voz sã. Veja só o que tenho aqui, Catherine, diz, levantando um copo. Ela ouviu o ruído delicioso de cubos de gelo batendo uns nos outros e viu gotas de água suando pela superfície frio do vidro. Não quer tomar um gole? Ela fez que sim com a cabeça, seu olhar não nele, mas no copo. A sede estava deixando-a louca, mas ela já estava pensando adiante daquele primeiro gole glorioso de água. Estava tramando suas ações, pesando suas chances. Ele balançou o copo, e o gelo bateu no copo como um repicar de sinos. Apenas se você se comportar, eu vou, prometeram seus olhos. A fita adesiva machucou sua pele quando foi puxada. Permaneceu completamente passiva, deixou que ele colocasse um canudo em sua boca. Sorveu com sofreguidão, mas a água mal conseguiu apagar o fogo de sua sede. Bebeu de novo e mais uma vez começou a tossir, água preciosa escorrendo de sua boca. Não consigo beber deitada. Por favor, deixe-me sentar. Por favor. O cirurgião pousou o copo e a estudou. Seus olhos, poços de escuridão. Ele viu uma mulher prestes a desmaiar. Uma mulher que precisaria ser revivida para que ele desfrutasse da plenitude de seu horror. Começou a cortar a fita que prendia seu pulso direito à armação da cama. O coração de Catherine estava acelerado, e ela pensou que ele certamente conseguia vê-lo batendo contra seu osso externo. A amarra direita foi cortada, e sua mão caiu flácida. Ela não se moveu. Ela não retesou um único músculo. Houve um silêncio infinito. Vamos. Corte a outra amarra. Solte minha mão esquerda. Tarde demais ela percebeu que estivera segurando a respiração e que ele notara. Em desespero ouviu o som de fita adesiva sendo desenrolada. É agora ou nunca. Ela esticou o braço em direção à bandeja de instrumentos. E o copo de água saiu voando, cubos de gelo espalhando-se pelo chão. Os dedos de Catherine fecharam em torno do aço. O bisturi. No instante em que ele avançou contra Catherine, ela brandiu o bisturi e sentiu a lâmina atingir carne. Uivando de dor, o cirurgião recuou, segurando sua mão. Catherine se contorceu para o lado, passou o bisturi pela fita que prendia seu pulso esquerdo. Outra mão livre. Sentou reta na cama, e sua visão subitamente escureceu. Um dia sem água deixará enfraquecida, e ela lutou para focar, para direcionar a lâmina para a fita que prendia o calcanhar direito. Desferiu uma facada às cegas e sentiu uma pontada de dor quando cortou a si mesma. Bastou um chute forte e seu calcanhar estava livre.
Estendeu o braço até a última amarra. O retrator pesado bateu contra sua têmpora, um golpe tão brutal que ela viu pontinhos de luz. O segundo golpe pegou-a no rosto, e ela ouviu o osso rachar. Depois não lembraria de ter largado o bisturi. Quando aflorou de volta a consciência, seu rosto latejava e não conseguia enxergar pelo olho direito. Tentou mover braços e pernas e descobriu seus pulsos e calcanhares novamente amarrados à armação da cama. Mas ele não tampara sua boca. Ele ainda não a havia silenciado. Estava em pé diante dela. Ela viu as manchas em sua camisa. Sangue dele. Percebeu com uma satisfação selvagem. A caça resistira e ferira o caçador. Não vou ser conquistada facilmente. Ele se alimenta de medo. Não vou mostrar nenhum a ele. Pegou um bisturi na bandeja e começou a se aproximar dela. Embora seu coração batesse contra o peito, Catherine permaneceu absolutamente imóvel, olhar fixo no dele, provocando-o, desafiando-o. Agora sabia que a morte era inevitável, e aceitando isso libertou-se do medo. A coragem de uma condenada. Por 2 anos ficará acuada como um animal ferido. Por 2 ela deixará o fantasma de Andrew Capra governar sua vida. Nunca mais. Vamos lá, me corta. Mas não vai vencer, não vai me ver morrer derrotada. Encostou a lâmina no abdômen de Catherine. Involuntariamente, seus músculos estremeceram. Estava esperando para ver medo em seu rosto. Catherine só lhe mostrou o desafio. Não consegue fazer sem Andrew. Consegue, disse Catherine. Você nem consegue ficar de pau duro. Era Andrew quem fodia. Tudo que você conseguia fazer era ficar olhando. Pressionou a lâmina, espetando Catherine. Apesar da dor, apesar de sentir as primeiras gotas de sangue escorrerem por sua pele, Catherine manteve o olhar fixo no dele, não demonstrando medo, negando-lhe qualquer satisfação. Você nem consegue comer uma mulher. Consegue. Não. O seu herói Andrew era quem tinha de fazer isso. E ele também não era de nada. O bisturi hesitou. Levantou. Ela o viu pairando ali, à luz difusa. Andrew. O homem que ele venera. Seu Deus. Andrew é a chave. Ele não era de nada, repetiu Catherine. Andrew era um babaca. Você sabe o que ele foi fazer lá em casa naquela noite. Foi me implorar pela carreira dele. Não. A palavra saiu num sussurro. Ele me pediu que eu não o demitisse. Praticamente implorou de joelhos. Ela riu, um som rouco e surpreendente naquele local de morte. Patético. Esse era o seu herói. Implorando ajuda a mim. A mão apertou com mais força o bisturi. A lâmina pressionou a barriga de Catherine novamente, e sangue fresco saiu dela e correu pelo seu flanco até o colchão da cama. Catherine conteve o instinto de se contorcer, de gritar. Em vez disso continuou falando, sua voz forte e confiante, como se ela segurasse o bisturi. Ele me contou a seu respeito. Não sabia disso. Sabia? Ele disse que você nem conseguia falar com uma mulher. Que você era um covarde. Era ele quem tinha de encontrar as mulheres para você. Mentirosa. Você não significava nada para ele. Era apenas um parasita. Um verme. A lâmina afundou em sua pele. E embora Catherine tenha lutado contra isso, uma arfada escapou de sua garganta. Você não vai vencer, desgraçado, porque não sinto mais medo de você. Não sinto mais medo de nada. Catherine continuou fitando, olhos ardendo com a petulância dos condenados, enquanto ele fazia a incisão seguinte.